eu queria iniciar primeiro agradecendo a todos, ao professor Emerson Moura, ao professor doutor Emerson Moura, a professora doutora Edna Raquel Hogeman. É como se fosse um O soprado, é Hugeman. E a nossa palestrante, doutora Clésia de Sena. Então, estamos aguardando o professor Emerson. Boa tarde e muito obrigada. Pode. Eu que agradeço, Andréia, pelo gentil convite. Queria fazer, eu acho, essa abertura simbólica de uma iniciativa das nossas mestrandas aqui do PPGD, que é importantíssimo, que é criar esse ciclo de conferências discutindo e chamando atenção para a importância da mulher no discurso jurídico, né, na construção do papel da mulher na análise do direito, em específico das políticas públicas. Acho que é uma iniciativa extremamente importante em um país onde nós temos uma taxa absurda de feminicídio, um país onde nós temos uma desigualdade extrema na administração pública, quando nós pensamos que a maior parte dos cargos de chefia, a maior parte dos cargos públicos ainda são ocupados por homens, e que nós podemos, então, aqui encontrar mais um ambiente, mais um fórum permanente de debate. Cumprimento, então, em nome das mestrandas que organizaram esse ciclo de atividades, todas as mulheres que compõem o nosso PPGD e que abrilhantam ele, e não vou usar aquele discurso tradicional machista, que abrilhantam ele com a gentileza ou que abrilhantam ele com a aparência, mas, ao contrário, abrilhantam ele com muita competência, porque eu tenho orgulho das mulheres do nosso PPGD, que são extremamente produtivas. A professora Edna Raquel hoje é o grande exemplo nosso entre docentes. A Andréia e a Ana, que estão organizando esse evento, também já são grandes exemplos discentes, que estão sempre produzindo e sempre mostrando a capacidade, a aptidão e, acima de tudo, o interesse em tornar o nosso programa um lugar melhor. Então, parabenizo, confraternizo com todos esse momento, que eu acho que é um momento histórico no nosso PPGD, no nosso CCJP, né, Edna? E no nosso curso de Direito, na nossa faculdade de Direito, e espero que nós possamos ter não só um evento cheio de sucesso como foi esse, né, André? Uma participação muito grande, mas os próximos também. E eu vou estar aqui acompanhando, porque eu acho que é a hora, sim, do homem, já tinha conversado isso com o André, nós homens ouvirmos o que as mulheres têm para dizer para a gente, que eu acho que é muito importante. Obrigado, André, pela gentileza de me chamar para fazer essas palavras iniciais. Obrigada, professor Dr. Emerson Moura. E, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a nossa mediadora, professora doutora Edna Raquel, e, ao mesmo tempo, agradecendo a ela que vai nos abrilhantar com a presença. Obrigada. Olha, Andréia, eu também agradeço, e agradeço muito a iniciativa de vocês e ao professor Emerson, né, que me fez esse convite para estar aqui em nome de vocês. Poxa, que bacana, Emerson, que encontro fantástico esse, né? Uma ideia brilhante. E, Emerson, nada acontece por acaso. Eu dei um spoiler para as meninas ainda agora de como eu ia começar essa mediação. E por que nada acontece por acaso? Deixa eu contar para vocês, meus amigos e minhas amigas. Ontem eu estava voltando do dentista para poder estar aqui hoje falando. E ao entrar no metrô, o metrô estava muito cheio. Olha só, Emerson, o que acontece? Nada acontece por acaso. Entrei, sentei, entrou um monte de gente, muitas mulheres, eram todas conhecidas, trabalhadoras braçais, todas. Sentaram próximas de mim, aquele... Logo depois chegou um rapaz, desses rapazes que fazem performance no metrô, e falou, olha, alguém tem alguma coisa contra a poesia? Vou fazer poesia. Fez a poesia e começou a falar. Ensina o menino
para que depois ele não se torne um homem que não sei o que lá. Ensina o homem para que ele... E o adulto, que o adulto tem que se comportar na sociedade, que não sei o quê. E esse menino tem que fazer acontecer tal e tal. E o homem, e o homem, porque o homem, porque o homem. E o adulto, porque o adulto e tal. E muito obrigada. Tal, e agora, por favor, me dê um dinheirinho e tal. Eu fui passando. Se você gostou, me dá um dinheirinho. Se não gostou, não fala nada. Mas se quiser me dar um toque, aí eu esperei ele passar. No finalzinho, eu falei, olha, eu vou te dar um toque. Você falou do menino, você falou do homem, você falou do adulto, mas eu não vi você falar da menina, eu não vi você falar da mulher, eu não vi você falar da adulta. Por que na próxima vez você não fala do ser humano? Que aí você vai falar de todo mundo, do menino, da menina, do adulto, da adulta, do jovem, da jovem, do velho, do idoso, da idosa. Você vai falar de todos. Aí ele, não, me desculpe, mas é porque... Não, você não tem que pedir desculpa. Não, bobagem. Não, pode deixar e tal. Fez aquele parapapá todo, chegou à estação e foi embora. Aí uma mulher, uma gordinha, sempre é a gordinha, né? A gordinha levantou e falou, ai, que mulher chata! Ô, gente, essa mulher não é chata? O cara falou homem. Falou homem, qual o problema? Falou homem, falou todo mundo. Qual o problema de falar homem? Isso mesmo, o homem. Quando fala homem, não é todo mundo? Falou homem, está me falando de mim também. É isso. Nós vivemos numa sociedade tão patriarcal que os valores estão incrustados, estão introjetados no nosso imaginário, daquela menina, daquela mulher. Depois nós não entendemos por que ela apanha tanto e ela não tem iniciativa de pedir ajuda. E ela até às vezes sai de uma relação violenta, mas ela acaba caindo em outra. Até que ela acaba sendo assassinada, sendo vítima de feminicídio. Essa naturalização do machismo, essa complacência com a violência do homem, ela precisa sofrer todo um processo de estranhamento. Por isso, professor Emerson, eu fiquei tão feliz em ter sido convidada para mediar esse papo que nós vamos ter hoje a respeito dessa questão, dessa voz feminina no direito, dessas experiências e dessas propostas de políticas públicas que começam com a voz feminina de doutora Késia de Sena Lourenço Silva, que eu tenho o prazer de provocar, num sentido muito positivo, para que solte a sua voz feminina para nós. Seja muito bem-vinda, doutora Késia. Muito obrigada, professora Edna. Boa tarde a todos os presentes. Eu fiquei muito feliz e muito honrada com o convite de participar dessa palestra, né? Contar um pouco da minha trajetória enquanto mulher no direito. Eu sou advogada especialista em direito trabalhista e previdenciário, mas o começo de tudo isso não foi fácil, principalmente enquanto ser mulher. Venho de uma família de baixa renda, sou a primeira na minha família a concluir um curso superior e moradora da Baixada, né? Sempre fui moradora da Baixada. Hoje não mais, mas a época, né, do início dos meus estudos era. Mais especificamente em Japeri. E eu consegui passar no ProUni, consegui uma bolsa, né, do ProUni, e estudava numa universidade privada, custeada pelo programa ProUni. A faculdade ficava em Piedade, né, estudava na Gama Filho, hoje já extinta Gama Filho,
e morava em Japeri. Então, era um trajeto bem longo e dependia exclusivamente do transporte ferroviário. Porque, como muitas cidades da Baixada, Japeri não tem muitas opções de linhas de ônibus. Então, não tinha nenhuma linha de ônibus que fizesse o trajeto para a minha universidade. Então, precisava acordar às 5 horas da manhã para estar às 7 horas da manhã na universidade. E, dentre outras dificuldades, o problema todo era a lotação desse transporte. E, mais uma vez, a força masculina se faz vitoriosa, porque eles disputam, saem correndo para conseguir um lugar, e as mulheres que fiquem para trás, que vão em pé, e a própria organização da empresa Supervia não se preocupa com essa questão de ter uma organização para que as mulheres tenham um pouco mais de vez, tenham um conforto. Eles nem se importam. Quando chegou a época de estágio, eu fui estagiar na Defensoria Pública da União, que à época tinha sede no centro do Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega. Então, eu saía da universidade meio-dia e tinha que estar no estágio 1h da tarde e ficava lá até às 6. Era de 1 às 6 da noite. E aí, novamente, eu necessitava do transporte ferroviário para voltar para casa. E aí já era o horário de pico, né? Já eram as 18, 19 horas. E pior ainda do que na ida, né? Porque é o horário que está todo mundo saindo do trabalho, todo mundo voltando para casa. Hoje existe até um vagão feminino, né? Mas é um vagão para 8. 8 vagões que compõem o trem, apenas um vagão é feminino. E não comporta, né? Todas as mulheres que precisam pegar aquele trem. E então os homens correm, lutam e as mulheres acabam ficando novamente em pé. Uma outra grande dificuldade que, enquanto mulher, eu vi foi a conciliar, né, os estudos com a maternidade. Porque quando eu ingressei na universidade, eu já era mãe. Tinha uma filha de 2 anos de idade e minha mãe me ajudava olhando ela para eu estudar. Mas na minha cidade não tinha creche de período integral. Então, se por acaso algum dia ela não pudesse ficar com a minha filha por algum compromisso pessoal dela, eu teria que faltar à aula e, consequentemente, o estágio, porque não ia ter uma opção de com quem deixar minha filha numa creche, um estudo integral, não tinha, era só meio período. Então, eu teria que optar entre ou faltar à faculdade ou faltar ao estágio. Então, essa questão acaba atrapalhando muito os estudantes, até mesmo as mulheres trabalhadoras dessas cidades menos privilegiadas. Meu marido, ele é militar, então, da Marinha, ele sempre trabalhou viajando, né? Sempre viajou muito, então não tinha como dar também um suporte nessa questão de estar fisicamente com a minha filha. Hoje, já advogada, eu vejo também ainda muito preconceito com relação à mulher na profissão, né? Por exemplo, existe muita questão da área de atuação para a mulher ou a área de atuação para o homem. Por exemplo, o direito criminal. Eu não atuo no direito criminal, mas eu vejo muito esse preconceito em relação às advogadas criminalistas. É uma experiência que eu tive, um amigo criminalista pediu para que eu fosse fazer uma diligência para ele, porque existe um presídio em Japeri, então ele tem um escritório no centro do Rio, ficava um pouquinho distante para ele, estava com uma certa urgência de que um cliente dele assinasse uma procuração. Aí ele falou assim, você poderia ir lá pegar essa procuração para mim? Eu falei assim, posso sim. Quando cheguei na entrada do presídio, aí os agentes penitenciários já te olham de uma forma meio constrangedora, tipo assim, o que essa menina está fazendo aqui? Não tem nem cara de ser advogada ainda, não tem cara de ser criminalista, você não falou, mas você consegue fazer a leitura no olhar, aí meio que olham um para o outro. Aí fui lá, conversei com o cliente dele, peguei a procuração. Na saída, ele me solta a seguinte pérola. E aí, doutora, como está o seu menino? Aí eu olhei assim para ele, meu menino, não tenho nenhum filho aqui, tenho um cliente.
e fui embora. Aí me traz a seguinte reflexão: será que se fosse um advogado, um homem, ele teria coragem de fazer uma pergunta dessa, de fazer um deboche desse? Né? Ele com certeza só fez esse tipo de pergunta para se insinuar, porque é uma mulher, na cabeça dele uma pessoa mais frágil, não ia responder à altura, se fosse um homem poderia ficar nervoso até ter uma agressão. Então, assim, isso eu presenciei uma vez porque eu não atuo, mas as mulheres que atuam no direito criminal provavelmente passam por isso constantemente. Já presenciei no direito trabalhista, aguardando audiência, é muito comum, né, que antes de iniciar as audiências, os advogados já estejam ali conversando sobre possíveis acordos, e o advogado chegar para a advogada com aquela insinuação de um certo assédio, cantando ela, dando a entender que acha bonita, tentando facilitar o acordo, achando que, porque está me cantando, vou aceitar um acordo qualquer, porque ele é legal. Então, aqueles disfarces, né, de elogio, aquela cantada disfarçada de elogio, que a mulher, muitas vezes, acaba tendo que engolir, porque não foi nada muito exposto, não foi nada declarado. Foi um assédio disfarçado. No âmbito jurídico, as mulheres passam muito por isso. Eu já presenciei muitas vezes. Né? Um outro caso que aconteceu também comigo, no início da advocacia, eu precisei tirar uma cópia de um processo, não estávamos ainda na era digital, os processos eram todos físicos, e a carteirinha da OAB, a foto é preta e branca. Então, quando eu fiz a carteirinha, o meu cabelo estava escuro e depois eu fiz luz, estava louro. E eu não estava arrumada assim com trajes sociais, porque eu não iria participar de um ato solene, não era uma audiência, eu não ia despachar com o juiz, eu só precisava ir no cartório tirar cópia de um processo. Então, me vestida simples, eu fui desse jeito. Tinha uma certa urgência, o funcionário, o servidor, né, público do TJ, olhava para mim, OAB, olhava para mim, olhava de cima e embaixo, principalmente, provavelmente, pelas minhas vestes, né? Fazendo um certo julgamento, e ele não estava acreditando que aquela OAB era minha. Aí ele, Clésia de Sena, é você mesmo? Tem certeza? Aí eu virei para ele e perguntei assim, você quer a minha identidade civil para confirmar? Aí ele, não, é porque está bem diferente da foto. Mas, com certeza, se fosse um homem, ele não estaria fazendo todo esse questionamento. Se estivesse com uma vestimenta mais social, ele não estaria fazendo todo esse questionamento, todas essas perguntas, com um certo preconceito, né? Hoje, o meu escritório ele é formado por um time totalmente feminino. Atuamos eu, minha sócia, uma advogada assistente e uma estagiária. Então, assim, para ganhar força, apoiar essas mulheres iniciando a trajetória no âmbito jurídico, nós decidimos por deixar o time extremamente feminino. No exercício em si, no atendimento aos clientes, acompanhando os processos, a gente se depara por muitos suprimentos de direito das mulheres. No direito trabalhista, infelizmente, a gente ainda vê muitas mulheres gestantes sendo mandadas embora após descobrirem a gestação, após o empregador verificar que aquela funcionária está gestante. Eu não imaginava isso. À época da faculdade, eu pensava assim, não é possível. Uma empregada vai apresentar que está gestante, ele não vai ter coragem de aplicar uma dispensa imotivada, porque sabe que ela tem a estabilidade, isso é amplamente divulgado. Não é possível que em pleno século XXI as pessoas ainda agem dessa forma, mas agem. Infelizmente, agem, e a mulher, naquele momento que ela está mais frágil, que ela está precisando tratar não só da vida dela, mas de um novo ser que ela está gerando, que ela está precisando do plano de saúde que a empresa fornece para fazer as consultas dela, o pré-natal, ela fica desprovida, porque o empregador não
se preocupa, não segue a lei, não está nem aí. E no âmbito do previdenciário, eu vejo que isso muitas vezes reflete, né, as dificuldades das mulheres, reflete no tempo de contribuição, no tempo para aposentadoria, porque a mulher, muitas vezes, ela se afasta, né, do mercado de trabalho pela gestação, aí quando o filho nasce, as dificuldades enfrentadas pelas mulheres menos favorecidas economicamente, pela questão que eu levantei lá atrás, que eu senti também uma dificuldade de uma creche para deixar o filho de tempo integral, e muitas vezes o trabalho já tem uma renda baixa, não compensa pagar uma pessoa particular para tomar conta do filho em casa, então ela acaba se afastando do mercado de trabalho uns 2, 3 anos, até que o filho fique um pouquinho maior, e isso vai refletir lá na frente, no tempo de contribuição da mulher. Hoje eu vejo assim, que a maioria dos meus clientes, que eles já têm tempo suficiente para se aposentar, são os homens. Por exemplo, eles chegam já convictos de que eles têm o tempo, porque eles trabalham desde adolescente, vão servir o quartel, de lá já saem para o mercado de trabalho e emendam um emprego no outro. Não tem um motivo, né, que afaste ele pela condição biológica dele, ao contrário da mulher. Agora, a mulher não, ela chega querendo fazer uma contagem para saber quanto tempo ainda falta. Diferente do homem, ele já tem certeza que ele tem um tempo, a preocupação dele maior é saber quanto que eu vou ganhar, né? Quero saber quanto que vai ser minha aposentadoria. Já a mulher não, quanto tempo ainda falta eu contribuir para eu chegar a ter o tempo para me aposentar. Isso, estatisticamente, é bem comprovado. São os reflexos, né, das situações adversas que as mulheres enfrentam no dia a dia, no mercado de trabalho, e a gente precisa, né, lutar, tentar combater isso para que futuramente, né, nossos filhos, nossas filhas, nossas netas vejam um Brasil melhor. E entrando agora na seara das políticas públicas, eu entendo que uma política que faria grande diferença, principalmente para as mulheres que estão iniciando, né, nos seus estudos, iniciando as carreiras, seria o transporte, né, melhorar o transporte público para os universitários, um acordo entre o município e o estado do Rio de Janeiro para prover o transporte. Alguns municípios já contam com isso, e prover o transporte para levar os estudantes universitários da sua cidade até a universidade, aqueles comprovadamente sejam de baixa renda. Isso iria melhorar muito a qualidade de vida da mulher, que não precisaria estar se expondo, estar lutando por um lugar para sentar, fugindo do assédio dos homens no transporte público, a questão do defeito que muitas vezes acontece, do transporte ferroviário, era muito comum um trem parar no meio, entre uma estação e outra, e ter que ir caminhando nos trilhos até chegar à próxima estação. E nisso, mais uma vez, a mulher fica prejudicada. Às vezes está com uma saia, com um vestido, não consegue pular, necessita da ajuda de um homem para poder pular, e aí quem fica para trás? São as mulheres. Então, implementar essa política pública, né, de um ônibus que levassem os estudantes de baixa renda da sua cidade até a universidade, isso ajudaria muito, traria uma grande qualidade de vida para as mulheres universitárias, e aí já ter um pouquinho mais de conforto e aproveitar esse tempo para estudar, aquele tempo que ela não consegue, porque está ali na correria de estudo, trabalho, estágio. Então, eu estaria encerrando por aqui. Doutora Clésia, me permite uma observação. Nós tivemos um governo que teve uma preocupação com a descentralização dos polos universitários, e aí nós tivemos, por exemplo, a Universidade Federal Rural, a unidade de seropédica, a unidade de Nova Iguaçu. Então, foi isso que eu pensei, ao invés, seria também uma outra alternativa, além do transporte para levar o estudante do interior
para os centros, também não seria uma outra alternativa levar a universidade do centro para o interior? Ah, seria perfeito, seria o melhor dos mundos, né? O mais ideal. Mas, assim, acredito que imediatamente, né, a curto prazo, o transporte seria mais fácil de cumprir. Mas uma política pública perfeita seria realmente levar a universidade para o interior. Porque, por exemplo, em Japeri, que era a minha realidade, a universidade pública mais próxima é a rural em Nova Iguaçu. Não tem outra, né? Existe uma universidade em Queimados, mas é privada. Pública só em Nova Iguaçu, que já é um pouco distante. Então, trazer para o interior seria maravilhoso. A descentralização, né? A descentralização do ensino superior público e de qualidade, né? Por quê? Porque nós temos uma demanda reprimida muito grande. Nós precisamos fazer com que esses jovens, e em especial essas jovens, já que nós temos uma população feminina superior à população masculina, para que essas jovens possam ter acesso ao ensino público de qualidade. Como Clésia, né, sofreu tanto para que elas não precisem passar pelo que a Clésia passou. Me parece que seria interessante. Políticas como... nós já tivemos políticas anteriores, não é inventar a roda, porque nós já tivemos esse processo anteriormente, que a gente pudesse resgatar políticas como o Reúne. Eu não sei se... eu não estou vendo o professor Emerson, mas nós tivemos essa política anteriormente, o professor Emerson sabe disso, e nós somos dessa geração, do Reúne, que abriu a abertura de polos fora da sede, que possibilitou que, além disso, né, concursos públicos para que novos docentes, novos mestres e doutores pudessem vir para as instituições de ensino superior federal e estadual, para a categoria, para a classe de docentes, portanto, abrindo o mercado de trabalho para vocês, né, que estão fazendo mestrado, que vão fazer doutorado, e também possibilitando o acesso da juventude ao ensino superior público. Eu acho que, já que a gente está falando em políticas públicas, no caso, a médio prazo, né? Seria fantástico, né? E isso já aconteceu, e não tem tanto tempo assim, a gente está falando de coisa de 20 anos atrás, nós estamos falando de 2002, 2003, né? Seria bem interessante. Mas acho que Andréia, seria bom a gente pedir para ver se tem alguma dos alunos ou das alunas, se tem alguma pergunta para fazer. Sim, né, professora, eu vou abrir as perguntas, na verdade, porque como a doutora Clésia falou, eu vou puxar as perguntas, porque é interessante, eu já trabalhei muito com direito previdenciário, e uma questão que me chama muita atenção no direito previdenciário é a questão da mulher como cuidadora, que é cuidadora primeiro dos filhos e depois dos filhos maiores inválidos, né, como chama a legislação, e dos maridos idosos e tudo. E isso não é reconhecido. Doutora Clésia, a senhora vê alguma perspectiva, tem alguns projetos de lei, ou a senhora que acha que isso é inviável no cenário brasileiro, de ter um reconhecimento da mulher dona de casa como cuidadora da família em geral? Seria uma maravilhosa política pública, né? Mas eu acredito que no cenário brasileiro a valorização fica bem longe, né? Hoje já tem essa alíquota da contribuição menor, né? Dos 5% para a dona de casa. Agora, um reconhecimento para que fosse reconhecido de uma outra forma, de até mesmo contemplar com benefício, eu acho que fica bem distante, mas é uma coisa que a gente pode passar a bater em cima disso, divulgar, né?
para fazer essa voz aí aparecer. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta para a doutora Clésia? Sim, a Sarita. Doutora Clésia, aproveitando o recorte que você trouxe sobre o uso do espaço da cidade, você percebeu um olhar diferenciado por ser mulher e moradora de local mais afastado do centro urbano? A senhora achou alguma diferença? Eu não entendi bem a pergunta. Não, eu vou aproveitar e vou emendar a pergunta da Sarita. A senhora acha que, por exemplo, do trajeto Japeri, ele ia melhorando ao longo do caminho? É uma curiosidade que eu tenho, porque Japeri é a última estação, não é isso? Me corrija se eu Sim, estiver errado. sim, Japeri é a última. É a Sim, última. ia melhorando sim, com certeza. Por exemplo, de Nova Iguaçu para Japeri, que é toda a Baixada, que aí vem Comendador Soares, Austin, Queimados, Engenheiro Pedreira, o sinal de celular já fica super diferente, já fica caindo. Se você está ali aproveitando a viagem para ouvir uma música, você já não consegue mais. Se você está numa ligação, a ligação cai. Então, você vê muita área rural, muita parte com verde. Você está passando pelo trem, você consegue ver um boi, um cavalo pela janela do trem. Isso, depois que passa de Deodoro para a Central, que já é a área bem urbana, ali já é considerado o município do Rio de Janeiro, né? De Anchieta para lá, você já não vê mais esse tipo de coisa, o sinal de celular já pega muito bem. Então, tem sim uma grande diferença. Ah, tá ótimo. Então, a Sarita aqui, ela fez um novo recorte no sentido de ser recebida com olhares diferentes pelos colegas de profissão por vir de Japeri, como se o fato de morar distante te tornasse menos capaz. Há algum preconceito, na verdade? Eu acho que é nesse sentido que a Sarita está fazendo o questionamento. Ah, sim, sim. Desde a faculdade sempre teve esse preconceito. O morador da Baixada, né, de um modo geral, não especificamente de Japeri, ele sofre esse preconceito, sim. Sempre tem esse olhar, assim, achando que é da Baixada, não teve um estudo de qualidade. Sim. E nesse sentido, eu estava ontem numa aula, a Sarita estava, inclusive, na UERJ, que a gente faz a disciplina das cidades sustentáveis, e a gente chegou a uma conclusão, assim, informalmente, que há muitas cidades, né, doutora Clésia? Há a cidade da Zona Sul, a cidade do Centro, da Baixada, são vários Rios de Janeiro, vamos dizer assim, né? Sim, realidades completamente diferentes. E a senhora atua nos fóruns regionais? Sim, sim. Hoje eu não moro mais na Baixada, né? Mas o meu escritório ainda é na Me Baixada. permite uma observação? Me permite, gente, me permite, eu tenho que falar. Porque eu sou da Baixada também, Clésia, eu sou de Duque de Caxias. Vivi a minha vida inteira. Hoje também não moro mais na Baixada, já tem um tempo, mas eu sempre morei em Duque de Caxias e eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, numa época em que a mãe de vocês era muito novinha, vocês não tinham, nem sonhavam em nascer. Então, eu era muito discriminada, doutora Clésia, muito discriminada. Mas sabe por quem eu era discriminada? Pelos meus colegas de Madureira, pelos meus colegas do Meier, da Tijuca, Nem éramos da pelos Zona meus Sul. colegas da Gávea, de Ipanema, do Leblon, não me discriminavam. Pelo contrário, quando o tempo virava, eles diziam assim, Raquel, porque todo mundo sempre me chamou de Raquel, Raquel, vai logo, porque vai chover, pode encher. Esses me protegiam. Ou seja, os meus colegas que eram ricos de verdade, esses nunca me discriminaram. Os que me discriminaram eram aqueles ferrados, classe média, que vendiam o almoço para comprar o jantar.
Será que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim, sim. É a tradução do preconceito. Porque aquele que era o morador da Zona Sul teve um estudo melhor, ele consegue entender, né? Ter uma empatia. Que aquele que é de classe média, ele quer o tempo todo se mostrar superior, mostrar uma coisa que ele não é. Mas, doutora Clésia e professora Raquel, é interessante que, por exemplo, para esse ciclo, a gente teve muito apoio mesmo, mas algumas pedras no caminho, e eu acho interessante pontuar que as pedras do caminho vieram de mulheres. A pena, né? É como o comentário que a professora Raquel falou do metrô, aí vem outra pergunta, doutora Clésia. A senhora vê algum tipo de competitividade feminina na advocacia? A advocacia ela é extremamente competitiva. Infelizmente, advogados é uma profissão que não se unem. Está o tempo todo um competindo com o outro. Mas aí eu não vejo nem muita questão dessa competitividade ser somente feminina, não. Eu coloco assim no âmbito geral mesmo. Ah, ótimo. Doutora Clésia, na verdade, essa competitividade não seria a lógica do tipo de sociedade que nós vivemos? Não seria ela o êmbolo propulsor desse tipo de sociedade em que nós estamos envolvidos? Independe do fato de sermos mulheres ou sermos homens. Mas, e aí é uma pergunta que eu gostaria que a doutora respondesse. Sob o olhar feminino, sob a lógica feminina, não reside uma possibilidade de saída para essa armadilha em que o próprio ser humano se colocou? Sim, a possibilidade eu vejo como a empatia, né? Nós temos que ter empatia, temos que sempre estar disposto a ajudar, porque você ajudar um colega não gera concorrência, gera admiração. Eu sempre tive sorte de ter no meu caminho colegas que me ajudaram no início da carreira, quando eu não tinha muita experiência, sempre surgem aquelas dúvidas, então os colegas mais experientes sempre me ajudaram. Então hoje eu também tento ajudar os colegas mais novos de profissão que estão precisando de tirar alguma dúvida, precisando que dê uma análise num processo. Eu sempre tento me colocar no lugar, né, daquele colega e ajudar. Nós temos que ter uma empatia. E, enquanto femininas, nós temos que nos unir mais ainda, porque já tem toda a dificuldade, né, da trajetória da mulher, do preconceito. Então, se a gente não se ajudar, mais difícil fica. Excelente. Tem uma outra questão que acho que tem a ver com esse ambiente acadêmico. A formação acadêmica, tá? Qual a importância do aprimoramento acadêmico para uma advogada, na sua opinião, doutora Clésia? A importância é extrema, porque as leis ela mudam o tempo todo, a jurisprudência está sempre se atualizando, então a gente tem que estar sempre se aprimorando. Não dá para parar no tempo, senão você vai ficar para trás, principalmente a advogada militante, né, que depende ali do êxito, de aumentar o número de clientes, tem que estar sempre se aprimorando. As reformas elas acontecem o tempo todo, então precisa continuar nesse âmbito acadêmico. Não adianta encerrar, né, a faculdade e falar agora acabou, vou descansar, chega de estudo. Não, está apenas começando. Andréia, eu estou encantada, viu? A nossa convidada, ela é objetiva, pragmática e determinada. Né? Obrigada. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguma outra pergunta? E se não tiverem, eu vou passar a palavra para a doutora
Clésia fazer as considerações finais e depois eu vou pedir para a professora doutora Raquel encerrar esse nosso encontro, que está sendo maravilhoso. Doutora Clésia, por favor, suas considerações finais. Eu queria agradecer a todos, né, pela oportunidade. Eu costumo muito falar para alunos do ensino médio, trazer uma palestra um pouco motivacional, tipo, é difícil, mas todos conseguem, principalmente para alunos, né, de escolas públicas de baixa renda. Então, quando a Ana Beatriz me fez esse convite, eu fiquei meio assim de aceitar. Falei assim, não, na universidade não é minha realidade, eu não estou acostumada a falar com esse público. Ela, não, você vai falar da sua experiência, da sua trajetória, vai ser muito simples. Eu falei assim, não, vamos lá aceitar esse desafio. E fiquei muito feliz. Estou muito honrada mesmo, quero agradecer, tá? E espero ter contribuído, né, um pouquinho da minha trajetória enquanto mulher no direito, as dificuldades que eu passei, que possa contribuir aí para o estudo acadêmico de vocês, a análise das políticas públicas, tá? Um grande abraço a todos, só gratidão. Muito obrigada, doutora Clésia. E professora doutora Raquel, por favor, encerre esse nosso encontro maravilhoso. Muito obrigada. Bom, Andréia, que gol de placa esse primeiro evento. Quero agradecer a todos vocês por essa iniciativa, pela escolha, né, dessa nossa convidada fantástica, que é a doutora Clésia, que trouxe para nós, olha que bacana, né? Trouxe para nós a relevância do acesso à educação nesse país, né? De como é importante que nós tenhamos políticas públicas que promovam o acesso a uma palavra-chave de fundamental importância, que é a cidadania. O que nós vimos foi uma advogada brilhante, mostrando todos os passos, as dificuldades, os obstáculos que ela teve que ultrapassar para conseguir realizar seu sonho profissional. Todas as dificuldades que ela enfrentou, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser uma mulher de periferia, mas ela conseguiu, e, portanto, é possível. Mas essa possibilidade ela pode ser muito mais concreta se nós tivermos políticas públicas voltadas à concretização de algo que não é tão difícil assim, se nós tivermos governantes comprometidos com a execuibilidade dessas políticas. Então, esse testemunho, esse contributo que a doutora Clésia trouxe para nós, ao abrir a sua voz de mulher, de profissional do direito, está trazendo luzes para a universidade para mostrar o papel de fundamental importância da universidade como um contributo na construção dessa cidadania plena. Eu só tenho a agradecer a ter podido contribuir também um pouquinho na mediação desse evento, que não acaba hoje, não. É o primeiro de uma série que vai até dezembro. Muito obrigada a todos e todas que conosco aqui estiveram, e a gravação vai ficar disponível no YouTube, não é isso mesmo, Andréia? Gente, muito obrigado. Dou por encerrado o nosso evento, agradecendo mais uma vez a todos. Andréia, Clésia, Ana, professora Emerson. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.